Olá para você que está aí, de repente, tomando a sua decisão sobre qual curso teológico fazer agora durante o ano de 2022. Eu sou o Dilean Mello, eu sou do Seminário Teológico Batista do Litoral e eu gostaria de apresentar para vocês, neste ano de mudança do nosso seminário, onde estamos saindo daquela grade normal, tradicional, para uma grade de cursos intensivos, quais são os cursos que você vai fazer com a gente agora no ano de 2022. Olha só que bacana que você vai poder estudar com a gente. O primeiro curso que eu gostaria de incentivar você e de mostrar para você a importância desse curso para o seu estudo teológico é o curso de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nesse curso você vai poder aprender não só a questão da autoria, de datação dos livros, mas principalmente sobre qual é a teologia que cada um desses livros tem. Como essa teologia contribui para aquilo que nós chamamos de revelação progressiva do texto bíblico. Ou seja, como em cada parte, seja no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos e proféticos, essa teologia se desenvolve, ela acrescenta em relação àquilo que tinha anterior e projeta para o futuro. Outro livro muito interessante que nós vamos trabalhar, outra matéria, é a matéria de História dos Batistas. Essa matéria vai ser dada pelo professor Moacir e eu tenho certeza que é uma matéria extremamente importante para você conhecer dentro da história da igreja esse movimento que é o movimento dos batistas. Somos um seminário confessional, somos um seminário batista e entender bem a nossa história para podermos projetar inclusive um futuro. Talvez você diga assim, mas eu não sou parte de uma igreja batista, né? Não faço parte de uma igreja batista, mas eu quero convidar você a conhecer essa história e até mesmo a partir de conhecer essa história também projetar em relação à sua denominação, como é a história dela e como você pode aprender a planejar e projetar o futuro a partir disso. Temos uma matéria muito interessante, nova no nosso currículo, que é modernidade e pós-modernidade. Ou seja, nessa matéria queremos incentivar você a entender aquilo que faz parte do conhecimento, aquilo que faz parte da forma como as pessoas hoje pensam a vida, a religiosidade, a espiritualidade, como elas entendem que os conceitos bíblicos precisam ser aplicados na vida delas. O professor Andy Kennedy vai nos trazer essas informações, nos dando boas indicações de como você pode interpretar a Bíblia de uma forma moderna, de uma forma contextualizada, na verdade, para o dia a dia de hoje. Uma outra matéria muito importante que nós vamos ter é a matéria de Geografia Bíblica, mais uma matéria que é nova no nosso currículo aqui do STBL. O professor Jonatas Hübner vai falar um pouquinho sobre como a geografia é importante para conhecermos melhor o desenvolvimento da história e da narrativa do texto bíblico. É interessante quando a gente está lendo o texto que o autor faz questão de falar um pouquinho sobre alguns aspectos da geografia. E isso nos ajuda a compreender melhor o texto e a desenvolvermos a ponte que nos leva a interpretar esse texto de uma forma corretamente para os dias de hoje. É por isso que essa matéria é fundamental para a sua compreensão da própria escritura. Teremos uma matéria de português, onde neste semestre estudaremos, neste ano, estudaremos sobre sintaxe, e isso é muito legal. Se você de repente não estudou a questão de línguas originais, não fez grego, hebraico, mas você quer interpretar corretamente o texto bíblico, aproveite para pegar essa matéria e estudar um pouquinho melhor sobre como você pode fazer perguntas objetivas para o texto e entender o texto, mesmo que em português, e extrair lições importantes para a sua vida. Exposição e teologia do livro de Ruth, mais uma matéria que é nova na nossa grade, com a professora Cláudia Krieger. Queremos olhar para esse livro de Ruth, que é um livro tão interessante porque até hoje tantas interpretações têm sido dadas a respeito desse livro, e esse livro tem sido inclusive usado de uma forma muito errada para aplicar questões que fazem parte mais de ideologias atuais do que uma exposição séria da teologia do livro. E é por isso que a Cláudia Krieger vai nos ensinar um pouquinho sobre esse livro e como interpretá-lo de uma forma correta.
Outra matéria nova da nossa grade é a matéria de mentalidade bíblica com a professora Suzy Lee. Nessa matéria nós vamos entender que não só o contexto faz parte daquilo que vamos aprender de geografia ou de entendermos um pouquinho daquilo que envolve o livro que nós estamos estudando, os versículos anteriores e posteriores, mas entendermos a mentalidade, a cosmovisão de quem está escrevendo. Vamos aprender um pouquinho sobre como é interessante entendermos que o texto foi escrito por pessoas que viviam numa região e que tinham uma forma de enxergar o mundo, e essa forma está contida também dentro do texto, e que se nós não entendermos bem, nós vamos tirar lições que estão equivocadas em relação à mentalidade, à forma como o texto foi escrito. Entender a mentalidade bíblica é entender essa cosmovisão desse povo, daquela época, e saber como então nós que hoje temos uma mentalidade greco-romana, que somos ocidentais, precisamos olhar para esse texto de uma forma muito especial. O ser de um missionário, com o pastor Wendell Mark Johnson, que já é nosso professor há bastante tempo, mas ele está dando uma matéria nova, onde que já estudamos sobre história de missões, teologia bíblica de missões, agora queremos falar sobre a pessoa do missionário. Essa matéria é muito importante para você que de repente até não é missionário, mas faz parte de uma igreja que tem investido em missões. Entender quem é essa pessoa do missionário e como você pode se envolver ativamente com ele é muito importante para a sua vida. Administração eclesiástica, uma matéria que já faz um bom tempo que nós não tínhamos na grade. Temos de volta o pastor Sérgio Luizeto, pastor da Igreja Batista Betel, falando um pouquinho para a gente sobre essa igreja que hoje, por causa inclusive das nossas leis brasileiras, ela não é só um organismo vivo, eclesiástico, espiritual, mas também ela tem questões civis e a gente precisa entender muito bem essas questões para poder ter um bom estatuto, um bom regimento interno. E também vai trabalhar com algumas questões que fazem parte da dinâmica da igreja, né? Por exemplo, ter uma assembleia, o que pode, o que não pode, como isso se desenvolve, trabalhar um pouquinho sobre tudo aquilo que envolve as questões legais. Isso é muito importante e eu convido você a fazer parte dessa matéria. Ministérios específicos da igreja, com o professor Red, que também está estreando no nosso seminário. Nós vamos trabalhar com cada um dos ministérios, seja ele desde a parte de crianças até ministério com a terceira idade. Vamos trabalhar com aquilo que envolve missões, aquilo que envolve ensino, aquilo que envolve o ministério pastoral. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre cada um desses ministérios e como nós podemos ter ministérios que estejam baseados naquilo que é a vontade de Deus para a igreja e para que essa igreja possa refletir a glória de Deus e a expansão do evangelho aqui nessa terra. Também uma matéria muito bacana que é nova na nossa grade com o pastor Alípio, o pastor da Primeira de Santos, implantação e crescimento da igreja. Então, de repente, você que tem esse ardor missionário, que quer trabalhar com implantação de igreja, venha conhecer um pouquinho mais sobre isso e principalmente como que a igreja precisa se conectar com a sua sociedade para ter um desenvolvimento sadio e saudável dentro dos olhos também das pessoas, né? Nós queremos sim que a igreja seja uma igreja bíblica, é claro que ela tem uma pregação bíblica, uma pregação expositiva, mas também a igreja precisa ser vista pela sociedade como uma igreja que faz realmente diferença. Temos uma matéria que também é nova, Teologia dos Poéticos. Queremos trabalhar um pouquinho sobre esses livros e a ótica que esses livros trazem para a nossa vida hoje, dentro de uma questão um pouco mais propícia de cada livro. Nós vamos ver dentro da ideia da história da revelação ou da revelação progressiva, mas queremos entender algumas particularidades desses livros poéticos e também aplicar um pouquinho, até se você de repente aí já está avançado nos seus estudos de hebraico, um pouquinho daquilo que o hebraico nos ajuda a compreender da dinâmica e da beleza desses livros. Bom, pessoal, quero que você saiba que você é mais do que convidado a participar dessas matérias com a gente, estudar aqui no seminário, e se você, mesmo depois desse vídeo, ainda ficou com alguma dúvida, quer entender um pouco melhor alguma dessas matérias, entre em contato com a nossa secretaria. Ela vai ter muita alegria de poder responder para você, ou quem sabe, vem fazer uma visita e vamos conversar aqui pessoalmente e tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço, nos vemos na sala de aula.